conversar um pouquinho com você sobre o exame de ecocardiograma, que é um exame que tem sido utilizado durante as cirurgias cardíacas, tanto para a avaliação dos pacientes e também para ajudar a guiar a cirurgia cardíaca e as condutas do cirurgião, bem como avaliar o resultado imediato. Nesse primeiro momento, a gente vai abordar os princípios básicos. Eu vou partir de um pressuposto que todos vocês são bem iniciantes no ecocardiograma, tá? Que o contato com esse método é muito pequeno. Quando nós falamos sobre ecocardiograma, então nessa aula nós vamos abordar os princípios básicos, conversar um pouquinho sobre as imagens, as projeções das estruturas cardíacas e as estruturas anatômicas que nós estamos visualizando, um pouquinho de como é o fluxo do eco na cirurgia cardíaca, não vou aprofundar muito, porque isso vai ser tema da próxima aula, e alguns achados e casos para a gente discutir um pouquinho de imagens e ter uma correlação com a prática diária. Quando a gente fala de ultrassonografia ou ecocardiograma, a gente tem que abordar um pouquinho sobre o que é o ultrassom e de onde ele vem. Ele vem da ideia do sonar, que por sua vez vem de um princípio físico muito utilizado na natureza por animais. E o nosso maior exemplo é o morcego, que é um animal que não tem visão e ele se guia pela energia sonora. Então, o morcego, ele passa o tempo todo emitindo uma energia sonora. Essa energia sonora, ela se propaga numa direção e linearmente até colidir com algum objeto. Quando colide com o objeto, essa energia sonora ela vai retornar em direção oposta até chegar ao morcego. E ele, com base no tempo que demorou para a energia ir e voltar, ele vai saber a distância que ele está do objeto e da quantidade da energia sonora que voltou, ele vai saber também o tamanho do objeto, a densidade e conseguir identificar. Outros animais na natureza também utilizam esse mesmo princípio, tá? E durante muito tempo se passou a utilizar esse princípio físico em sonares e radares, tá? E aqui nós temos um exemplo, um navio pesqueiro emitindo uma energia sonora e essa energia sonora encontra um peixe e numa tela a gente tem a projeção de uma estrutura que fez um eco, que fez essa energia sonora voltar. E hoje se utiliza também esses sonares para fazer mapeamento de como é o solo do oceano, por exemplo. Bom, como essa energia sonora, esses princípios dos sonares passaram a ser aplicados na medicina? As primeiras aplicações datam de 1920, tá? Mas efetivamente o primeiro exame ultrassonográfico foi feito em 1956. Tá? E naquela época a forma de se fazer um exame, tá, era colocar o paciente dentro de uma banheira, ele submerso na água e um sonar emitindo essa energia dentro da banheira, tentando captar o sinal, e aqui nessa tela pequena nós vemos a formação de uma imagem. Bom, tudo se baseia na energia sonora. A energia sonora é uma energia mecânica, logo ela precisa de um meio denso, meio mais sólido para se conduzir. E ela tem uma grande variação de frequências, tem frequências que são audíveis pelo ouvido humano,
tem frequências que não são audíveis pelo ouvido humano, que são as frequências de ultrassom. E dentro das frequências de ultrassom, nós temos energias sonoras que são utilizadas para diagnóstico, que elas não provocam dano ao organismo, e tem algumas frequências que elas são utilizadas para fins terapêuticos, por exemplo, para fazer uma liptotripsia extracorpórea. Nós emitimos uma energia sonora com o foco onde estão os cálculos renais e essa energia, por um fenômeno de cavitação, ela vai destruir aquele cálculo. Então, essa energia, essa frequência, ela tem um efeito biológico. E aí, claro, teria um risco para ser aplicada em forma de diagnóstico, porque ela poderia fazer um dano por uma exposição muito prolongada. E como é que funciona a energia sonora? Basicamente, ela trabalha com a compressão e a rarefação das partículas, sem mover elas de local. Um exemplo muito bom para a gente entender é o do alto-falante. Ele tem um diafragma, esse diafragma ele se desloca para frente e para trás. Quando ele se desloca para frente, ele comprime aquelas partículas que estão próximas dele. E essas partículas vão comprimindo, vão fazendo a energia se propagar para as outras mais adiante. E quando ele volta para trás, ele faz um fenômeno de cavitação. Então, e afasta as partículas. Então, é mais ou menos isso que a gente vê. Ele comprime as partículas, depois afasta, comprime e afasta. Tá? E essa compressão e rarefação das partículas, ela é expressada por este gráfico, onde o pico da onda é a compressão e o vale é a rarefação. E o intervalo entre os picos é um ciclo da onda sonora. O número desses ciclos por segundo é a frequência. Então, notem que quanto mais perto tiver uma crista da outra, a gente tem ciclos mais curtos e um número maior de ciclos por segundo. Bom, mas o que isso vai implicar dentro do uso do ultrassom para diagnóstico? Quando a gente emite uma energia sonora, o aparelho ele sabe exatamente a frequência que ele está emitindo. E sabendo a frequência, ele sabe o tempo que essa energia vai levar para chegar em uma determinada estrutura, se ela estiver num meio conhecido. Por exemplo, a gente sabe que no tecido humano a energia sonora se propaga a uma velocidade constante. Logo, com uma determinada frequência, eu vou saber o tempo que ela vai demorar para chegar numa estrutura e com isso eu vou poder saber na tela do ultrassom a profundidade que essa estrutura está do corpo. E mais, se essa estrutura estiver em movimento, como uma hemácia no sangue, eu posso utilizar o fenômeno do Doppler. Vocês devem lembrar da época que estudavam física no colégio e para a prova do vestibular, né? Que o fenômeno do Doppler basicamente é a variação da frequência sonora emitida em relação a que voltou. Se a frequência diminui, eu sei que esse objeto está se afastando da fonte sonora. Se a frequência aumenta, ele está se aproximando. Então, com isso, eu consigo saber a direção do objeto e, no caso, trabalhando dentro da circulação, se o fluxo de sangue está indo em uma direção ou em outra e até mesmo a velocidade desse fluxo de sangue. Bom, e como é que, do que se baseia, então, o ultrassom no uso médico? Ele se baseia num equipamento que ele vai
fazer um estímulo elétrico em um cristal piezoelétrico. O cristal piezoelétrico é um cristal que tem um efeito de mudar a sua conformação conforme a incidência de energia ou não. Tá? Então, quando chega uma energia, esse cristal ele vai vibrar e transformar a energia elétrica em uma energia mecânica sonora. Quando essa energia voltar e chegar no cristal, ele vai receber a energia mecânica, vai transformar num impulso elétrico que vai para o aparelho e o aparelho, por softwares e algoritmos, vai interpretar esses sinais e montar a imagem. Isso é o aparelho de ultrassom. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um cristal piezoelétrico. Então a gente vê que quando ele recebe uma energia elétrica, um impulso elétrico, ele varia o tamanho dele. Essa variação faz a vibração que faz a energia mecânica. Bom, e esses cristais dentro do transdutor, eles podem ser dispostos de diversas formas. E isso vai dar um nome aos transdutores diferentes. E vocês devem ter já escutado falar um transdutor linear, transdutor convexo, setorial. Isso tudo é de acordo com a disposição que os cristais estão, que vão dar uma característica de como é o feixe do ultrassom, e ele vai ser utilizado conforme a estrutura anatômica que eu quero visualizar. Bom, e por que também é importante saber a frequência do transdutor, da energia sonora que está sendo emitida? Por quê? A energia sonora ela está diretamente relacionada com a resolução da imagem e inversamente relacionada com a profundidade de penetração. Então, eu gosto de fazer uma analogia. Se eu tenho uma energia sonora de alta frequência, eu tenho as cristas das ondas bem próximas umas da outra. Se eu tenho elas muito próximas uma da outra, eu consigo distinguir melhor as partículas do organismo, do órgão que eu estou analisando. Tá? Então eu consigo distinguir melhor dois pontos dentro de um fígado, por exemplo. Eu vou mostrar a seguir para vocês. Mas se eu estou emitindo muitas ondas próximas uma da outra, eu estou gastando muita energia. E se eu gasto muita energia, eu tenho pouca força de penetração. Então, um transdutor de 21 MHz, ele vai ser um transdutor que eu vou ver só os 2 centímetros de profundidade da pele. Tá? Mas eu tenho uma altíssima resolução. Um transdutor de 3 MHz, eu tenho uma penetração maior, eu consigo ver 20 centímetros de profundidade, mas eu tenho uma resolução de imagem menor, porque o intervalo das ondas está grande, então eu não consigo distinguir as partículas que compõem aquela estrutura. Tá? E como eu faço pouco esforço para emitir a onda, tá? Essa onda tem mais energia dentro dela e ela vai mais profundamente. Então, o que eu estava dizendo, eu tenho 2 pontos. Tá? Se eu trabalhar com um transdutor de alta frequência, por exemplo, um de 10 MHz, eu consigo distinguir esses 2 pontos da imagem. Só que a minha penetração é pequena. Ó. Eu entrei pouco dentro do abdômen do paciente. Com um transdutor de 2,5, eu tenho uma penetração maior, mas eu não consigo distinguir tão bem esses pontos. Certo? Bom, então, o que a gente já viu? Que o ultrassom ele trabalha com uma energia sonora numa frequência que não é audível e uma frequência que se utiliza para fins diagnósticos. Tá? E aí a gente viu que a imagem ela é formada a partir da energia que foi, encontrou um objeto e retornou, e o equipamento vai interpretar essa energia que voltou.
Mas como é que isso aí funciona na prática? Bom, aqui eu tenho uma imagem de um corte tomográfico do coração. Tá? O transdutor ele estaria aqui em cima. Tá? E os cristais dele estão dispostos de uma forma que faz um setor. Ó. Por isso ele é chamado de transdutor setorial. Vocês vão ver que na cardiologia o que se utiliza é o setorial. Tá? Por quê? Os feixes têm que sair bem juntinhos uns dos outros para entrar no espaço intercostal e logo em seguida eles têm que abrir para poder englobar todo o coração. Por isso que é um setorial. Se eu tivesse o feixe já saindo largo, ele iria encontrar a costela. A costela tem uma densidade muito alta, tá? Com uma impedância acústica diferente e vai fazer um efeito de um escudo. Eu não vou conseguir ver as estruturas que estão atrás. O osso bloqueia. Tá? Bom, então essa energia sonora, ela penetrou na pele e ela vai encontrando as diferentes densidades de tecidos que tem. A gente tem o pericárdio, que é denso. Depois a gente tem o músculo cardíaco, que ele é uma mistura de miócitos com colágeno. Depois vai ter a cavidade ventricular, que ela tem sangue. E por aí vai. Cada interação da energia sonora com um desses meios vai fazer uma reflexão diferente. E quando a gente não tem reflexão de energia sonora, não voltou nada de energia, o aparelho vai interpretar, não voltou nada, então é zero. O zero é preto. Então, sem reflexão, tá? Por exemplo, sangue ou fluidos, a gente vai chamar de hipoecóico ou anecóico. Tá? Não tem eco. O músculo cardíaco, que ele tem uma densidade mais ou menos intermediária, ele vai ter uma reflexão fraca. Então, a imagem vai ser formada por pontos cinzas. E isso a gente vai chamar de isoecóico. Quando nós tivermos uma reflexão forte, por exemplo, um tecido mais denso, como o pericárdio, que é bem fibroso, tá? A gente vai ter uma imagem brilhante, formada por bastante pontos brancos. E esse sinal nós vamos chamar de hiperecóico. Tá? Logo, a imagem, então, ela vai ser formada por um misto de zonas que não têm reflexão, zonas que têm um pouco de reflexão e zonas que têm muita reflexão. E isso vai dar a característica do órgão e dos tecidos que nós vamos encontrar. Bom, eu não vou entrar muito mais nos detalhes da física do ultrassom, porque é um assunto bem maçante e que, do ponto de vista prático, não vai ter muito interesse para vocês. Tá? Com essas noções, nós já temos uma base suficiente para começar a enxergar as estruturas e identificar. Bom, o ecocardiograma ele pode ser realizado basicamente de duas formas. Um exame transtorácico, no qual nós utilizamos o transdutor e colocamos na parede torácica, por isso que é transtorácico, tá? Ou através do transdutor numa sonda que entra no esôfago, e esse vai ser o transesofágico. Tá? Bom, se utilizava muito também no passado uma outra modalidade que hoje é muito rara de ser vista em cirurgia cardíaca, que é o epicárdico, é colocar o transdutor direto em cima do coração. Logo, no ecocardiograma a gente tem a primeira palavra é o meio onde está sendo utilizado. Então, transtorácico através da parede torácica, transesofágico através do esôfago, transepicárdico através do transdutor sendo colocado direto em cima do coração. Tá?
Nós vamos abordar primeiro o transtorácico, que é uma base para todo o exame para compreensão. E muitos dos exames, os pré-operatórios dos pacientes vão ser transtorácicos. E depois nós entramos no transesofágico, que é utilizado no intraoperatório. Como nós vimos, o transdutor ele é composto então por uma disposição de cristais que vai fazer um feixe. E no transdutor setorial, esse feixe ele vai ser muito estreito na origem e vai abrir como um leque. Tá? E vai fatiar a estrutura que eu vou avaliar fazendo planos tomográficos. Então vocês imaginem que eu tenho aqui o coração, que é uma estrutura geométrica, e eu estou com um transdutor com um feixe fazendo uma fatia desse coração que vai me dispor um plano tomográfico que eu vou visualizar na tela da imagem. Então a complexidade do ultrassom ela está relacionada com o entendimento da estrutura anatômica, como ela é, e reconhecer esses planos tomográficos nas imagens, juntar eles e tentar compor na nossa mente a estrutura do coração como ele é na verdade. Essa é a grande dificuldade no aprendizado do ultrassom. Depois que se domina essa parte, tudo fica muito fácil. E como nós não conseguimos visualizar o coração como um todo, nós vamos compondo diversos cortes. No transtorácico nós temos as janelas, que chamamos, que são os pontos por onde nós conseguimos visualizar o coração. Assim como uma janela nós conseguimos olhar a rua, através de uma janela torácica nós conseguimos penetrar a parede torácica e visualizar o coração. As janelas principais quais são? Parasternal. O que quer dizer o parasternal? É que eu estou com um transdutor ao lado do externo, normalmente no quarto espaço intercostal. E aí eu posso fazer um corte longitudinal. Eu vou cortar o coração no seu eixo longitudinal. Então, parasternal é a localização do transdutor em relação ao externo. E longitudinal é a relação do feixe cortando o coração, fazendo um plano longitudinal dele. Essa é a primeira janela utilizada em qualquer exame de ecocardiografia. E o que nós vamos ver? O transdutor ele está aqui, ó, no ápice desse cone. Como eu havia falado para vocês, o feixe de ultrassom ele inicia estreito e abre. Então, essa parte é a mais próxima do transdutor e essa é a mais longe. Ao lado da imagem eu vou ter uma régua que vai me dar uma noção de profundidade, para eu ter uma ideia de quão profundo estão as estruturas e até mesmo qual o tamanho delas. Bom, se eu estou colocando o transdutor na parede torácica anterior, o ápice aqui ele está mais próximo da pele. A base está mais próximo da coluna, certo? Qual é a estrutura cardíaca que eu tenho mais próximo da parede anterior do tórax? O ventrículo direito. Então, eu estou vendo aqui subcutâneo, músculos da parede torácica e aí o músculo cardíaco da parede livre do ventrículo direito. Tá? Que se vocês verem aqui, não sei se dá para diminuir um pouquinho a luz aqui. Tá? Fica melhor de visualizar. Acho que acho que mais uma aqui.
Aí, ó, aqui fica perfeito agora, tá? Então, aqui nós temos subcutâneo, tá? Aqui músculo da parede torácica e aqui o miocárdio. Vocês veem aqui tem um deslizamento aqui, né? É o pericárdio parietal e visceral deslizando, tá? O pericárdio ele está bem brilhante, né? Porque é uma estrutura que reflete muito a energia sonora, então é hiperecóica. A cavidade ventricular direita tem sangue, tem fluido, que reflete pouco, por isso ela está anecóica, está escura. Depois nós temos o músculo cardíaco aqui do septo interventricular, que está separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Tá? O ventrículo esquerdo, a parede posterior do coração e aqui brilhante novamente o pericárdio. O que mais que eu vejo de estrutura? Eu vejo o átrio esquerdo com a válvula mitral, os dois folhetos, aqui o folheto anterior, o folheto posterior. Aqui a aorta ascendente e a válvula aórtica. Né? E nessa região aqui, se eu angular o transdutor, muitas vezes eu consigo ver o ósteo da coronária direita e, às vezes, o ósteo da coronária esquerda aqui embaixo. E por que isso aí é importante, essa relação anatômica para vocês? Porque em cirurgias cardíacas minimamente invasivas, que fazem por vídeo, principalmente, se faz a canulação da aorta por via artéria femoral e se canula as coronárias, ou às vezes só se clampeia e deixa a cânula nessa região aqui dos seios de Valsalva para fazer a infusão da solução de preservação miocárdica. Tá? A solução vasoplégica. E se observa também a válvula aórtica para ver se ela está competente ou não, para ver se o líquido está ficando aqui e com a pressão indo para as coronárias ou se está vazando e entrando para dentro do ventrículo. Então essa projeção é muito, muito interessante de vocês saberem. Claro que na cirurgia minimamente invasiva isso aqui vai ser feito por transesofágico. O transesofágico vai ser uma imagem praticamente idêntica a essa. A diferença é que ela vai estar invertida. Por quê? Se eu estou com o transdutor colocado na parede anterior do tórax, né, o que está mais em cima aqui é o ventrículo direito. Se eu estou com o transdutor no esôfago, que está atrás, o esôfago está aqui atrás, o que eu vou ter mais próximo é o átrio esquerdo. Então a imagem vai estar invertida. Tá? Por isso, entendendo um, acaba se entendendo o outro. Tá? Aqui, então, para mostrar para vocês um videozinho, nós temos aqui o tórax anterior, aqui está o pescoço, a fúrcula, os mamilos, mais ou menos quarto espaço intercostal. Então, colocando o transdutor, nós visualizamos essa imagem do parasternal longitudinal. E notem, quando eu mexo o transdutor, eu acabo mudando a imagem, porque eu começo a fatiar outra porção do coração. Tá? Bom, se eu pegar esse transdutor e girar ele 90 graus, ao invés de fazer um corte longitudinal do coração, eu faço um corte transversal. Então, agora eu estou vendo o músculo cardíaco, a cavidade ventricular esquerda e o ventrículo direito ali do lado. Tá? Imaginem assim, ó, o coração. Tá? E aqui o meu transdutor. Se eu tiver com o transdutor com feixe assim, eu estou cortando longitudinalmente. A imagem que vocês vão ver é essa. Se eu virar o transdutor e o meu feixe estiver cortando aqui,
a imagem que vocês vão ver é essa. Tá? Então, antes vocês viam o músculo cardíaco, então a parede posterior e o septo, e essa cavidade diminuindo assim. E quando eu faço o transversal, eu virei, vocês estão vendo todo o músculo cardíaco aqui e a cavidade ventricular aqui no meio, e cortando. Tá? E de acordo com o plano que eu vou fazendo, eu posso ver mais próximo do ápice do coração ou mais próximo da base. E eu posso varrer o coração de cima a baixo. E aí que vem aquilo que eu tinha comentado com vocês no início. Eu tenho que compor esses diversos planos na minha cabeça para imaginar o coração como um todo. Tá? Depois a gente vai para a região apical. Nós vamos colocar o transdutor no ápice do coração, no ictus, onde tem a região onde tem o impulso do coração que nós sentimos na parede torácica. E aí nós podemos fazer um corte apical 4 câmaras. Então nós vemos o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, átrio esquerdo. Aqui a válvula mitral e a válvula tricúspide. Se eu girar esse transdutor, aqui só para mostrar para vocês um videozinho. Então, ó, coloquei, antes eu estava com o transdutor aqui em cima, eu desci ele para essa região, coloquei ele bem no ictus, mais ou menos no quinto espaço intercostal, abaixo do mamilo, tá? E vejo o coração a partir do ápice dele e as 4 câmaras cardíacas. Então, é um corte apical, porque eu estou no ápice do coração, 4 câmaras, porque eu vejo as 4 câmaras ao mesmo tempo. Se eu girar o transdutor, eu passo a ver só 2 câmaras, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Tá? E se eu girar mais um pouquinho, eu vejo 3 câmaras, que daí é a aorta saindo aqui no canto. Por que é importante isso? Porque eu consigo, dessa forma, visualizar todas as paredes do coração e correlacionar com o território coronariano que está irrigando. Tá? Então, se eu tenho, tá, a circunflexa, a descendente anterior e a coronária direita aqui, tá? Essa parede aqui eu sei que é irrigada pela descendente anterior. Essa do lado aqui eu sei que é pela circunflexa e essa pela coronária direita, tá? Logo, se eu perceber que a parede não está contraindo bem, eu já posso imaginar que tem uma lesão na coronária que irriga aquele território. E por que isso aí pode ser útil no intraoperatório? Porque daqui a pouco, se uma ponte não foi adequadamente colocada, a gente já pode ver que teve uma disfunção logo na saída da perfusão. Ou quando tem embolia gasosa, e aí o paciente ele faz uma disfunção miocárdica no território coronariano que foi acometido. Então a gente consegue identificar isso daí. Tá? Bom, e uma outra janela que é muito utilizada é a subcostal. Ela é muito útil para visualizar as 4 câmaras, ver o saco pericárdico se não tem derrame ou tamponamento. Tá? Então no caso aqui a gente tem o fígado, tá? Ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E girando um pouco, eu vejo a cava inferior chegando no átrio direito. Com isso eu posso ter uma ideia de volemia do paciente. Se a cava está colabando, provavelmente ele tem uma pressão venosa central de 10 ou menos. Se a cava estiver distendida, ele tem uma pressão mais alta. E essa projeção também vai ser muito útil para a avaliação das cânulas, dos posicionamentos. Por exemplo, um paciente que está com ECMO.
eu vou saber o quanto eu tenho que entrar com a cânula e se essa cânula está demasiadamente dentro do átrio direito ou se ela está bem posicionada quando ela está um pouquinho mais dentro da veia cava inferior. Como é que nós realizamos essa projeção? Colocamos o transdutor bem embaixo do tifoide, tá? E apontamos ele para o ombro do paciente. E notem que, conforme movimentamos o transdutor, temos um plano diferente de imagem.